Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de Projeto São Paulo Integral. Nós estamos falando sobre recursos, falamos sobre tecnologias, falamos da diferença entre recurso natural e tecnologia e falamos principalmente da questão de impacto ambiental. Por exemplo, usamos a pilha. E a pilha é um equipamento, um dispositivo tecnológico que, quando descartado no meio ambiente, vai gerar um impacto imenso. Então, nós temos que pensar em meios para evitar o seu uso ou consumir de forma mais adequada. Beleza? Ainda, no último caso, pensarmos na reciclagem, que foram os elementos que nós vimos na aula passada, que são o quê? São as boas práticas relativas à tecnologia. Bom, agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a garimpagem tecnológica. O que é a garimpagem tecnológica? É a recuperação de determinados elementos que estariam em desuso, que a gente iria descartar, inclusive no lixo comum, e que nós podemos recuperá-los para determinados projetos. Então, eu quero construir um carro de combate para uma competição, ou eu quero construir uma fonte de bancada, ou eu quero construir um alimentador para alguma coisa, uma máquina para fazer a colocação de alimentos para os meus pets. Todos esses dispositivos que eu posso construir na forma de um projeto, eu posso usar recursos garimpados. Ou seja, eu não preciso comprar todos os seus elementos. E essa é a ideia. Bom, para isso, é claro, a gente precisa dominar o quê? As ferramentas que são normalmente utilizadas na garimpagem. Essas ferramentas são várias, tá? Nós usamos o multímetro, chaves de fenda, Phillips, usamos alicates de vários modelos, bico, corte. Mas importante, quando nós vamos fazer o uso dessas ferramentas, nós temos que olhar alguns elementos. Primeiro, eu tenho que conhecer a ferramenta, é óbvio. A chave de fenda, a chave Phillips ou alicate, nós compreendemos bem. Mas alguns elementos a gente ainda não conhece bem, que é, por exemplo, o multímetro. Então, hoje nós vamos falar sobre o multímetro. É claro que alguns elementos ainda, algumas ferramentas, por exemplo, uma solda requer também alguns cuidados, que nas próximas aulas nós vamos discutir sobre isso. Primeiro, então, falaremos sobre o multímetro. O que é o multímetro? O multímetro é uma ferramenta de medição de elementos relativos à eletricidade. Tá? Então é bom tomar cuidado, sim, ter cuidados, mas o principal cuidado com relação ao multímetro é o próprio uso dele, ou seja, quando e como eu uso, em quais circunstâncias eu uso ele, tá bom? Tendo cuidado nisso, o multímetro é uma ferramenta extremamente segura. Bom, primeira coisa, quando nós pensamos nessa ferramenta, nós temos dois cabos com pontas de teste. Esses dois cabos, eles devem, por convenção, ser conectados no multímetro. Primeiro, o neutro. O neutro deve ser conectado na porta COM, que é o aterramento do equipamento. Então, quer dizer, quando nós falamos em termos de rede elétrica, eletricidade, nós estamos falando em fase e neutro. Depois, o cabo vermelho deve ser conectado na fase. Sempre que nós estivermos manipulando este equipamento, convém que esse botão seletor permite que eu faça várias ações com esse dispositivo. Ele esteja desligado, em off. Beleza? Bom, depois, vamos nas hipóteses. Vamos supor que eu quero medir a tensão elétrica com esse dispositivo de uma tomada. Para que eu possa medir a tensão de uma tomada, eu vou no conjunto de parâmetros para tensão alternada. Então, observa, a tensão alternada ela pode aparecer para a gente representada por dois símbolos. A V é tensão e alternada esse símbolo de tio. Ou, usando a legenda ACV, tanto um quanto o outro, são símbolos para a representação da tensão alternada.
Quando eu quero medir tensão alternada de uma tomada, convém que eu coloque ou em 200, que é um limite para o equipamento, ou 750. É claro que se eu souber que a minha tomada está em torno de 120 volts, então eu posso deixar em 200. Entretanto, se a tomada for 240 volts, por exemplo, se eu colocar em 200, eu corro o risco de queimar o equipamento. O risco é para o equipamento, não há nenhum risco para nós. Bom, depois, vamos supor que agora eu quero medir a tensão contínua. O que é a tensão contínua? A alternada é aquela que a gente recebe em casa. A geração dela é de um tipo. A contínua é aquela que nós encontramos, por exemplo, em pilhas. Então, nós vamos usar bastante a contínua. Tá? A contínua utiliza-se desses símbolos. V, que é para a tensão em volts, uma barrinha com alguns pontinhos embaixo, indicando que ela é contínua. Ou ainda, a legenda DCV. Tá? Então, aí eu utilizo esse conjunto de parâmetros, que vai de um limite de 1000 até um limite inferior de 200 milis. E aí, interessante. O que é isso daqui? Isso daqui é um range. O que é um range? É um intervalo. O intervalo é muito grande. Então, por exemplo, quando nós queremos medir uma pilha, o ideal é nós deixarmos no parâmetro 20. Colocando no parâmetro 20, você vai ter a noção de uma pilha. Se a pilha, por exemplo, for 9 volts, ele vai me dar ali 9, alguma coisa volts. Beleza? Bom. Depois, ainda em termos de eletricidade, nós podemos pensar na resistência. O que é a resistência? A resistência é a capacidade de um determinado objeto de resistir à passagem de corrente elétrica. Por que a gente utiliza muito a resistência? Um elemento fundamental em toda e qualquer implementação que envolve eletrônica são os resistores. Os resistores estão em todo e qualquer equipamento de eletrônica. Por exemplo, no próprio multímetro eu tenho resistores. Exemplo, se eu for descartar um controle remoto velho, daqui eu consigo tirar resistores, eu consigo tirar LEDs, eu consigo tirar suportes de pilha, eu consigo tirar uma série de elementos que podem ser utilizados em um determinado projeto e, é claro, alguns elementos vão ser descartados. Bom, e ainda nesse contexto nós podemos ver o fluxo de corrente. Tá? Em determinados dispositivos. Então, eu quero avaliar o fluxo de corrente. Nós vamos fazer experimentos para todos esses dados. Beleza, pessoal. Agora, nós vamos ver como é que nós podemos usar o multímetro para fazer alguns testes. Nós vamos testar uma tomada, uma fonte de alimentação alternada. Então, quando vocês falam da tomada residencial, vocês estão falando de uma fonte de alimentação, uma tensão alternada, que ela pode ter 110, 220, 360. É comum mesmo 110 e 220. 360 é mais na indústria, nas empresas. Depois nós vamos testar, também usando o multímetro, as fontes de alimentação contínua, no caso a pilha. Então nós vamos testar essas pilhas para ver como é que nós fazemos esses testes. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa a fazer, nós queremos testar, vamos começar testando uma tomada. Então, a tensão de chegada numa residência é normalmente 110 ou 220 volts. Então, eu vou testar, eu primeiro verifico o meu multímetro, ele está desligado, ok. Eu tenho que colocar os terminais. Então, o primeiro terminal é o terminal fase, é o vermelho. E o neutro, o preto. É uma convenção. O que é uma convenção? É um bom combinado para que todo mundo saiba o que está sendo usado. Bom, agora nós queremos testar uma tomada. A tomada é a tensão de corrente alternada. Então ela é descrita por essa legenda, ACV, que pode variar. No caso desse multímetro,
eu tenho um range de 200 a 750 volts, ou seja, uma tomada até 120 volts ou até 200 volts eu posso usar 200, mas, por exemplo, se eu usar em uma tomada de 220, eu corro o risco de queimar o aparelho. Como eu sei que esta tomada que eu tenho é 110 volts, então eu posso colocar aqui em 200, que está dentro do limite. Bom, beleza. Agora eu quero testar essa tomada, certo? Então eu vou pegar os dois terminais e vou colocar nos contatos da tomada. Beleza. Colocando aqui nos contatos da tomada, olha lá, a tensão que eu estou recebendo está variando, óbvio, porque ela é alternada, em torno de 112, 113 volts. Beleza? Então, testei a tomada. Agora, eu quero testar também, seguindo os mesmos princípios, uma bateria. A bateria, ó, é uma bateria de 9 volts. Eu quero testar essa bateria para verificar qual a tensão que eu tenho ela real nela. Então, o que eu tenho que fazer? Esses são os dois terminais. Terminal negativo, terminal positivo. Então, o ideal é o quê? É colocar o preto para o negativo. Então, observem os sinais aqui. E o vermelho para o positivo. Então, preto negativo e vermelho positivo. Bom, agora, no equipamento, no multímetro, eu quero testar a tensão de corrente contínua. Então, eu tenho que agora passar para esse outro conjunto de parâmetros. DCV. Eu passo para cá. Como é uma pilha, é uma bateria com uma tensão baixa, eu posso deixar para 20. Beleza. E agora eu venho aqui e testo. Vamos ver quantos volts nós temos aqui. Olha lá. Coloco nos contatos. Eu estou com 9,35, 9,34 volts. Perfeito. Agora uma dica. Vamos supor que eu vou usar essa bateria para manipular um carrinho. Mudar o sentido de direção do movimento de um motor. Vamos ver o que acontece se, ao invés de eu testar com o negativo, preto no negativo e vermelho no positivo, o que acontece aqui no nosso multímetro. Observem o resultado. O resultado ficou negativo, menos 9,34. De novo, vou inverter. Ó, invertendo, positivo, 9,35. Isso, então, significa dizer que quando eu alterno aqui, eu mudo o sentido, por exemplo, no caso do motor, o sentido de rotação de um motor. Isso é uma das coisas que nós podemos usar em determinados projetos, quando construímos, por exemplo, um carro, para fazer a mudança de direção. Beleza, pessoal. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Agora, na atividade, na sequência, eu peço que vocês comecem a pensar em projetos pessoais de vocês. Então é assim, o que são os elementos de um projeto? Para um projeto bem eficiente, a primeira coisa é que tem que ter um propósito. Então, eu quero, por exemplo, construir um carro de combate para uma competição. Beleza. Então, a partir da minha ideia inicial, um carro de combate, quais são os elementos necessários para que ele funcione? Tá? A partir desses elementos necessários, eu vou começar a garimpagem, ou seja, quais os elementos que eu consigo retirar de algum elemento que eu iria descartar. Tá? Beleza. A partir daí também, eu preciso fazer algumas coisas. Uma delas é um projeto físico, um desenho, um croquis do meu protótipo. Então, antes de começar a construção de qualquer coisa, eu faço uma lista dos materiais, um desenho do meu protótipo, e aí depois eu começo a chamada construção. A lição, o exercício, é que vocês pensem uma ideia de algo interessante para vocês. Depois, façam uma lista dos materiais que seriam necessários e identifique quais você consegue garimpar.
Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!